o que aconteceu que você resolveu vender vinho? Sim, então o vinho ele sempre foi uma paixão muito antiga, minha e da minha esposa. E aí surgiu a ideia da gente abrir a Enes Wines, né? A gente já era apreciadores de vinhos, a gente sempre gostou de reunir as pessoas na nossa casa, né? De ali confraternizar, de comunhar. Então o vinho ele sempre foi uma paixão, um hobby, a gente sempre gostou de estudar, pesquisar sobre o assunto. E aí veio a ideia da gente fundar a Enes Wines, né? Olha, vocês estão vendo, ele tá um pouco nervoso aqui, tá meio receoso, mas você chega lá para tomar um vinho, para beber um vinho na Enes Wines, você é tratado como se fosse da família. Sim. E é um lugar tão aconchegante e tão receptivo que você se torna cliente, amigo e tudo mais. Que vinho é esse que a gente está bebendo? Bom, nós estamos apreciando um vinho chamado Yellowtail, da uva Shiraz. E é australiano, né? Esse vinho é um vinho australiano, né? A uva Syrah ou Shiraz é uma uva que tem muita potência, uma uva muito exuberante, traz uma coloração que você pode ver mais intensa, né? Um roxo mais intenso. E é um vinho que vai trazer um pouco mais de tanino também, aquela sensação de boca ressecada. Esse vinho vai trazer um pouco mais. É um vinho maravilhoso. E que tipo de vinho você gosta? Olha, eu sou suspeito. Eu não tenho um vinho específico, uma uva específica. Eu gosto de experimentar as diferentes características de cada uva, de cada vinho. O vinho ele é fantástico, a diversidade ela é gigantesca. Existem mais de 5.000 tipos de uvas da família vitivinífera, e cada vinho, mesmo sendo a mesma uva, mesmo sendo no mesmo ano de colheita, ele pode trazer um resultado final diferente, dependendo do método de processamento que foi realizado, de fermentação, de maturação. Então, essa granularidade, essa diversidade é o que mais me atrai no vinho, e eu não tenho exatamente um específico que eu mais gosto. O populazão, né, o que todo mundo bebe no dia a dia, as pessoas que não têm o costume, o hábito de beber vinho, é aquele vinho suave. Sim. Que você compra no mercado, que é baratinho, mais acessível e tal. Qual é a diferença daquele vinho pro vinho que você vende no Enes Wines? Sim, o vinho suave, o Galioto, o Pérgola, são vinhos feitos com uvas de mesa. Existem duas famílias de uvas, né? A uva de mesa e a uva fina, a uva nobre, ou a uva que a gente chama da família vitivinífera, que tem origem europeia. Então a uva de mesa, tecnicamente, ela é considerada uma uva de menos qualidade, diferente de uma uva fina, como Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah, entre outras mais de 5.000 tipos de uvas. Então, basicamente, é a qualidade, tecnicamente falando, da uva e também o método de processamento. Então, um vinho suave, ele não passa por um processo tão crítico, não tão criterioso, alguns requisitos de qualidade necessários, como acontece com os vinhos produzidos com as uvas finas. Mas as pessoas se acostumam com aquele paladar docinho do vinho suave, Sim. Né? Para a pessoa que costuma falar, não gosto de vinho seco, só gosto de vinho suave. Sim. O que você sugere para a pessoa começar a experimentar? Eu começo mostrando a diferença dos tipos de vinhos, então, e dos tipos de uvas. Existem uvas que têm uma concentração maior de tanino, que é justamente o que desagrada a maioria dos paladares de pessoas que estão iniciando ou que preferem os vinhos mais suaves. Então, os vinhos, né, produzidos com uvas que têm mais concentração de tanino, que dá aquela sensação, né, de boca ressecada, igual cica de caju, banana verde, e que lá atrás o pessoal falava que um vinho mais rascante, são tipos de vinhos que geralmente desagrada esse perfil de consumidor. Então a gente indica vinhos produzidos com uvas que tem uma concentração menor de tanino. E é um vinho... Tanino que é aquela cica, aquela cica, aquilo incomoda bastante. E a maioria das pessoas acabam por associar essa cica, né, essa sensação de boca ressecada, ao fato do vinho ser seco. O fato do vinho ser seco é que a quantidade de glicose daquela uva, daquela produção, ela é menor, vai de 0 a 4%, né, do volume. Já o vinho suave, ele vai a partir de 24% de glicose por volume. Então ele é mais doce. Porém, o que mais incomoda os paladares desse perfil de consumidor não necessariamente é a quantidade de glicose, de açúcar, mas sim essa sensação do tanino. E quando que você começou a beber vinho, a gostar de vinho, a ver que você estava num novo ramo, assim? Isso, então, essa história aí é um pouquinho mais extensa, mas eu tô com 33 anos, eu tive com 24 anos síndrome de burnout. Como eu já conversei com você, eu sou da área de tecnologia, da informação, e eu sempre estudei muito, sempre li muito, né? Toda a minha vida eu sempre estudei muito. E nesse período, entre 23 e 24 anos, eu estava construindo a minha casa, né? A nossa casa, minha esposa. E estudando muito, construindo casa. Estudar muito que eu falo é estudar muito mesmo, né? Assim, até 2, 3 horas da manhã estudando, tendo que acordar 6h30 da manhã para trabalhar, né, durante todo o dia, chegar em casa, tomar banho e continuar estudando. Então eu adquiri a síndrome de burnout, e aí eu comecei a ver que eu precisava buscar
alguns hobbies, buscar coisas que me dessem prazer em estar fazendo para que eu pudesse me desconectar do meu dia a dia, daquela minha rotina extensa. Então era comum eu ir dormir e eu continuar processando as informações durante o dia. A cabeça não para, né? Não para, literalmente não para. E aquilo começou a me fazer mal, né? Bastante mal, eu fui adquirindo alguns outros problemas, e aí eu comecei a buscar esse tipo de atividade. Comecei a mergulhar, fiz scuba dive, comecei a fazer pizzas, massas, testar várias receitas de massa, de longa fermentação, de curta fermentação, e o vinho entrou como uma consequência. Então, como eu estava construindo a nossa casa, eu fiz um iglu lá na minha área gourmet e fiz também uma adega. Chique, né, gente? Ela fez um iglu. E fiz uma adega também lá na sala. E aí começou. A gente começou a estudar mais sobre vinho, eu e minha esposa, a gente começou a participar de um grupo de confraria lá de Caraí, de degustação de vinho, e essa paixão ela foi crescendo cada vez mais, porque o vinho ele é mágico, ele assim, é rico em cultura, é rico em história, então cada vez mais que você se aprofunda e vai estudando e conhecendo, você fica ainda mais interessado em se aprofundar, e foi o que aconteceu. E hoje a gente está aqui, o hobby, uma paixão que se tornou um negócio super prazeroso. E você inovou em Itaboraí. Sim. Tem muitas pessoas que bebem vinho em Itaboraí. Sim. Muitas pessoas têm o hábito de beber vinho em Itaboraí, mas não existe um lugar para isso. Exato. Né? Um lugar específico para isso. Não deu medo? Ou alguém não puxou para trás? Você vai abrir isso em Itaboraí, não vai dar certo. Não... Sim. No início parecia uma loucura. Algumas pessoas falaram, nossa, você tá... Não é possível. Porque Itaboraí, a gente sabe, apesar de toda a riqueza cultural, histórica que a gente tem, ainda é um município onde a renda per capita ela é muito baixa, apesar de ter aproximadamente 240 mil habitantes, mas e ter mais riqueza cultural do que outros municípios, ainda tem alguns pontos a serem melhorados, toda uma reestruturação que a gente vê. Então a Enes Wines ela surgiu, né, aí com alto Comperge, depois um baixo Comperge, e agora a gente vê um Comperge voltando, né, gradualmente, lentamente, mas retornando, e toda uma reestruturação que vem acontecendo na cidade. Então a Enes Wines, eu ouvi uma história que eu achei bem interessante, entre dois consultores de negócio que trabalhavam numa fábrica de chinelo. E o presidente dessa fábrica mandou esses dois consultores para a Índia, para poder fazer uma análise de negócio, para poder potencializar as vendas de chinelo lá na Índia. Esses dois consultores ficaram lá durante 15 dias. O primeiro consultor, ele retornou o contato para o presidente dessa fábrica e falou, olha, chefe, suspende a produção de chinelo, a fabricação de chinelo, porque aqui na Índia ninguém usa chinelo, então você não, né, a gente não vai vender chinelo aqui. O segundo consultor, ele retornou a ligação para o presidente da fábrica, para o diretor da fábrica, e falou, olha diretor, triplica a produção, porque aqui na Índia ninguém usa chinelo e tem um grande potencial de negócio. Então, pegando essa história e fazendo uma analogia com nossa realidade aqui de Itaboraí, a realidade é que nós vivemos num país tropical, onde a bebida que é mais difundida é a cerveja, é o refrigerante, né, são bebidas mais geladas. Então a cultura do vinho ela não é tão difundida e há ainda toda uma questão de que o vinho ele é complexo, que o vinho ele é mais elegante, ele é caro. Então a Enes Wines ela surge justamente para desmistificar e descomplicar toda essa informação, esse tabu, né, esse tabu. Exato. A gente está bebendo um vinho na praça Exato. de Itaboraí, então já prova que não é. Então, não é, pode beber vinho em qualquer lugar, pode. até na praia, na verdade. Até na praia, tem vinhos brancos, espumantes, vinhos rosés. São vinhos que você pode beber ele numa temperatura muito abaixo, né, bem baixa, bem gelado, e é super elegante, super gostoso de saborear numa praia, numa piscina. E o vinho tinto também. O vinho tinto ele tem algumas classificações, tem vinhos tintos que são mais leves, como por exemplo da uva Pinot Noir, da uva Carmené. E são vinhos que você pode beber numa temperatura mais baixa, ou seja, ele é um pouco mais gelado. Um outro tabu que a gente vem desconstruindo é a questão da temperatura do vinho. Então as pessoas têm uma informação que o vinho a gente bebe numa temperatura ambiente, né? Mas a temperatura ambiente, obviamente, não é aqui de Itaboraí. Claro, imagina. Só dá. de 40 graus. Exatamente. Então, assim, a gente pode beber um vinho mais gelado, desde que seja agradável para o seu paladar. Vai ter vinhos que vai pedir uma temperatura mais acima. O importante é você estar feliz e se satisfazer. E tem vinho para todo tipo de bolso também. Com certeza. Todos os preços, tem vinho em lata. Tem vinho em lata. Fala pra gente dessa diversidade de vinho. Bem legal. O vinho, ele traz toda essa diversidade. Então, você tem os vinhos em lata, a gente tem a bag-in-box também, que é muito interessante, que depois de aberta, você consegue armazenar ainda por mais de 30 dias. Então, é bem interessante também. E os vinhos, o vinho ele tem vários tipos de produção. Então tem vinhos mais simples, tecnicamente falando, e vinhos que passam por todo um processo mais complexo de produção.
Isso que vai diferenciar um vinho do outro. Bom, você provou que Itaboraí bebe vinho. Bebe. E agora? Qual é o próximo passo da Enes? Eu quero saber novidade. Então, a Enes Wines ela tem um propósito muito forte, muito claro e alinhado. Então, eu vejo que a Enes Wines, para onde está, tem que levar a cultura para mais lugares, para mais regiões. A gente precisa falar mais de vinho, a gente precisa mostrar que o vinho pode ser bebido por qualquer pessoa. O vinho ele deve estar presente em todas as mesas. O vinho ele edifica, ele reúne. Então você cria laços, amizades através dessa bebida que ela é mágica. Então a Enes Wines tem como objetivo ampliar e levar essa cultura para outras regiões também pelo Brasil. Olha, parabéns pelo seu trabalho. Você sabe que eu sou fã, não vou... eu vou encerrar o papo por aqui, porque senão ele não vai beber. Isso aí eu vou beber, daqui a pouco eu tô aqui bebendo, falando. Eu não sei. Mas vocês já sabem, o melhor lugar para beber vinho em Itaboraí é na Enes Wines. Você vai encontrar lá uma galera que saca do negócio, saca de vinho e vai te dar uma experiência inesquecível. É isso. E parabéns. Obrigado. E obrigado por você apresentar pra gente um bom vinho. E faça de cada rótulo um momento.